Olá a todos, aqui é Pedro da Browstats com mais um vídeo. Bom, aí vai a nossa quote que é "Without data, we are just another person with an opinion", from Edward Deming. Bom, no vídeo de hoje eu queria fazer uma comparação entre o mercado de ações entre Brasil e Austrália. Mas antes de mais nada, eu queria pedir para vocês, se você ainda não fez, se inscreva no canal, clique no sininho e dê um like no vídeo para que mais pessoas possam ver esse vídeo. Bom, para comparar os mercados, eu vou fazer uma rápida comparação aqui entre volume e retorno e falar um pouquinho também da tributação dos impostos aí no mercado de ações. Primeiro vamos fazer aí uma comparação com relação à história, um pouco aí de onde surgiu e o tamanho de cada mercado. Primeiro, vamos lá, data de início. No Brasil, hoje, o mercado de ações é a B3, que foi uma fusão aí da Bolsa de Mercadoria e Futuros, a Bolsa de São Paulo, e também o mercado de balcão. Vamos dizer assim, a primeira bolsa no Brasil começou em 1817 na Bahia, Bovespa, e depois foi do Rio de Janeiro em 1820. Mas ambas as bolsas elas foram incorporadas, foram extintas. Acho que a Bahia foi extinta em 2000 e a Bolsa do Rio de Janeiro foi absorvida pela Bolsa de São Paulo no ano de 2002 ou 2000. Mas a Bovespa mesmo começou em 1890, tá? E hoje é a B3, que é o mercado que eu analisei aqui. Na Austrália, a primeira bolsa foi a de Melbourne, em 1861, já era um país muito novo, a Austrália devia ter uns 70 e poucos anos de existência. E em 1987, 6 bolsas, ou seja, uma bolsa para cada estado, fundiu em uma só, que hoje é a ASX, ou Australia Security Exchange. Então, ambas mais ou menos começou na mesma época aí, no mesmo século, mas tanto um como o outro sofreu um processo de consolidação para ter ganho de escala. Com relação ao tamanho do mercado, no Brasil, eu converti para dólar para poder fazer uma comparação, os 5 trilhões de dólares, de reais, equivale a mais ou menos 1 trilhão de dólares, tá? Que dá uns 4,7 mil dólares por cabeça, se você ver, per capita. Já na Austrália, pegando esses números aí, arredondando e fazendo o câmbio, dá 1,5 trilhões de dólares ou 60 mil dólares por habitante. Agora, com relação à participação, a Austrália aí de investimento dá uns 36%, mas no Brasil, essa é um número bem significante, seria 0,3% de participação. Até um artigo que eu procurei esse número dizia que no Brasil tem mais pessoas na cadeia do que investindo em ação. Seria a população carcerária seria 0,7% da população. Com relação a retorno, o Brasil historicamente é um país que teve muita inflação, então para fazer essa conta eu só considerei o período do Plano Real, até que os dados eram muito difíceis de achar depois disso. Tem um retorno aí de 13% ao ano no Plano Real, na Bolsa. E na Austrália, 9,8% no mesmo período, sendo que a inflação no Brasil, apesar de ser menor que histórica, é um pouco maior que a Austrália, seria 6% ao ano no Plano Real, até a época que eu fiz essa conta. A gente está em 2022, e tirando, acho que eu tinha dados até 2020, para ser sincero, mas enfim, deu essa média aí, que dá um retorno real, se eu descontar, fazer a conta rápida aí de subtração, dá um retorno real, descontando a inflação, de 7%, e na Austrália 7,8%, mais ou menos o que se espera de uma bolsa no longo prazo aí mundialmente, descontando a inflação. Bom, isso quanto ao retorno, eu vou entrar mais em detalhes sobre a taxação e os dividendos, mas antes eu vou... Aqui no Brasil é zero, a taxação de dividendos é zero, que é uma coisa impressionante, mas vocês vão entender o porquê que é zero. E a Austrália, você tributa os dividendos, mas você considera os créditos. Agora, antes de ir para a tributação, uma coisa interessante do mercado brasileiro, se você pegar desde o início do Plano Real, os investimentos aí que
estão comparando, no Brasil, apesar da Bolsa ter um retorno médio aí, comparado com o retorno mundial, no Brasil, o rentista, a pessoa que não tem risco nenhum, ganha mais dinheiro que a Bolsa. Olha que interessante, tá? O CDI, que a taxa bancária aí de investimento de renda fixa, ele rendeu mais que a Bolsa, bem mais. Se você colocou R$1.000 em 94, hoje você teria quase 60 mil se investido em CDI, e na Bolsa, e uma subida bem suave, né? E na Bolsa, sobe e desce, um desespero, o coração quase tendo infarto, para ter um retorno aí nem a metade. Que é uma coisa meio estrúxula que acontece no Brasil. Bom, vamos entrar aqui em detalhe para você entender como é que funciona a tributação de dividendos na Austrália. O que acontece é que, acho que até 1986, os dividendos eram tributados duas vezes. A empresa pagava aí 30% de imposto, e aí o governo, quando o cidadão ia fazer um imposto de renda, tinha que pagar de novo isso. Então o que a Austrália fez? Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu te dou o crédito dos impostos que a empresa já pagou, que você pode usar, e aí você recalcula de acordo com a sua tabela, tá? Na Austrália, todo ano, quando tem aí o imposto, o orçamento, o governo solta uma tabelinha de imposto de renda, igual tem no Brasil aí, tá? Mas aqui essa tabela é revista com correção de inflação ou com alguma política de orçamento que o governo quer fazer. Mas para esse exemplo aí, vamos pegar, esse exemplo aqui pega a taxa marginal de 19%, que é esse pessoal que ganha entre 18 e 45 mil, que é mais ou menos a maioria da população ali, a classe média, média baixa. Então vamos dar um exemplo aí. Se o sujeito recebeu $70 de dividendos, o que acontece? Para fazer o cálculo, você tem que fazer a conta para trás e imputar o imposto que a empresa pagou, e no caso 30% seria 100, 30% de 100 é 30, então 70 mais 30 é o quanto que você seria, o bruto que você ganhou, que é a base de cálculo para o imposto de renda. Nesse caso é $19 sobre 100, que é 19%, então você teria que pagar $19, só que a empresa já pagou os 30, que está aqui, então o 30 menos 19 seria 11, estaria faltando ainda para receber. Então nesse caso você receberia um crédito de $11, tá? Eu acho que esse cálculo aí é bem justo, você acaba isentando as pessoas que ganham menos, ela acaba recebendo um crédito total dos dividendos que a empresa já pagou no seu imposto de renda. E se a pessoa ganha muito e tem muito superávit aí na sua renda, ele acaba pagando mais imposto. Então é o imposto de renda proporcional de todo o país que queira redistribuir a renda. Então eu acho esse sistema bem justo. E o pessoal concorda com isso. Já no Brasil, apesar de não ter a tributação dos dividendos, existe uma proposta que é bem recente. A gente está em 2022, está sendo discutida recentemente agora, está tramitando no Senado, acho que deu uma parada aí em 2022 por causa das eleições, mas a proposta atual é que tem uma alíquota de lucros de dividendos de 15%, isso é flat, fixa para todos, apesar de não ser muito popular, aí até um voto popular aqui dizendo que a maioria aí, 70%, acho que dá mais de 70% aí, deve ser uns 80%, não fiz a conta aí, tem que fazer, contra esse tributo, né? Mas está sendo votado. No momento o Senado está recebendo aí as emendas, acho que o governo Lula, que vai entrar agora em janeiro de 2023, tem a pauta de aprovar isso aí, mas apesar de ele não ter a maioria no Congresso, talvez não passe isso, né? Então é uma coisa para estar acompanhando aí se você está no Brasil e investir em bolsa. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado pela audiência. Mais uma vez, se você puder
se inscrever no canal, apertar o sininho, dar um like. Se tiver alguma dúvida, comenta sobre os cálculos que eu fiz. Eu tenho aqui as planilhas, eu posso comentar e passar para vocês. Muito obrigado, hein? Um abraço e até a próxima.